Só para te lembrar que todo sábado aqui no canal tem um mini estudo. O que é isso? É uma mensagem um pouco mais prolongada do que o da semana e, claro, menor do que o de hashtag sexta 22 horas, que é um estudo caprichado. Deus sempre nos honra, tá bom? Mas vamos no mini estudo de hoje, que está lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 2, perdão, versículo 17. A gente inicia aqui, tá? Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Ô meu irmão, é muito difícil você encontrar alguém que queira honrar todo mundo. O que é isso? Você até se desonra para honrar alguém, você dá o lugar para a pessoa, você age para a pessoa, você às vezes deixa até faltar para você, mas não falta para a pessoa. Você acaba honrando alguém, você acaba esquecendo de você. E aqui também, honrar o rei, também me chamou a atenção. O que é honrar o rei? Honrar alguém que está, alguém, a sua liderança, irmão. O seu pastor, o seu apóstolo, o seu líder de grupo, o seu chefe, seu patrão, seu esposo, sua esposa. Pronto, honre. E aquele assim, temei a Deus. Irmão, o que é temer a Deus? É respeitar a Deus. Está escrito, eu vou fazer. Não está, não vou fazer. Então isso é bom demais aos olhos de Deus. Quando a pessoa teme a Deus, quando a pessoa honra a liderança e quando a pessoa honra uns aos outros, tá? Versículo 18, vós servos sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Irmão, por quê? Porque às vezes a gente tem uns chefes, as lideranças, irmão, que parece que a pessoa não é humana não, viu? Vem com cada coisa que fala assim, meu Deus do céu, como é que essa pessoa tem coragem de me pedir isso ou de praticar isso? Pois é, mas aqui está dizendo assim, ó, tema ele, ou seja, respeite essa liderança, não é que seja uma liderança mal, claro, né, se está mandando você fazer alguma coisa que não está de acordo com a palavra, é melhor você honrar Deus, mas se não é isso, irmão, ainda não, procure obedecer, procure fazer tudo certinho, tá, não fique, não, porque não vale nada, porque é filho do demônio, não vou fazer, não, calma, mas é seu patrão, aí você ora por ele, intercede por ele, Deus converte ele, toca no coração dele, e Deus toca. Eu lembro que nessa pandemia de coronavírus, o povo metendo o pau nos políticos, né? Quem gosta da esquerda, quem gosta da direita, quem gosta de lá de cá. E eu gravei fiz uma transmissão dizendo assim, rapaz, o tanto que a gente fica criticando os políticos, os governantes, se a gente orasse, o país já estava outra coisa. E a gente desobedece a Deus em duas coisas. Primeiro, maldizente, que a gente está falando mal dos políticos, somos maldizentes, temos que vigiar. E outra, Deus fala assim que é para a gente orar por todas as pessoas que estão em eminência, porque na paz dele nós também teremos paz. E a gente não faz isso, pecando duas vezes, maldizendo e não orando por quem tem eminência. Vamos falar daqui que é melhor, né? Que hoje é mini estudo. Versículo 19, por que Deus fala que é para você honrar tanto uma liderança boa como uma liderança mal? Por que aqui, ó, 19? Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Meu irmão, eu já amo esse versículo aqui. O que isso quer dizer, irmão? É bom diante de Deus, é justo diante de Deus. Exemplo, eu passar por alguma situação que eu estou sendo injustiçado. Porque o pior, irmão, é eu estar passando por uma situação que eu fiz. Né? Alguém se chateia porque diz assim, irmão, estou levando a fama sem proveito. Ô irmão, é melhor que você leve fama sem proveito do que você leve fama com proveito. Como assim? Vou dar um exemplo claro. No ano de 2020, nós fizemos aqui o A Fé Deles, no mês de março. E aqui eu acredito que foi o propósito que Deus mais nos honrou aqui no ministério, foi esse, A Fé Deles em março. Aqui teve dias que a gente teve que fazer 2 cultos, a igreja superlotou, muita gente, um calor, o ar-condicionado, os ventiladores não deu conta, foi muita gente. Isso aqui ficou tomado de gente, foi uma coisa linda, antes da pandemia, viu, 2020. 2019, foi 2020, março de 2020, e ok. Aí teve uma moça que chamou alguém daqui para dizer, e eu passando apontou para mim, eu não entro nessa igreja, porque esse pastor é ladrão. Aí vieram me contar. Irmão, eu fiquei triste, sabe por que eu fiquei triste? Porque ela estava perdendo a visitação de Deus, a bênção de Deus, por duas coisas que era mentira, que é mentira qual? Eu não era pastor e nem ladrão. Aí quando vieram me falar, eu falei assim, ó, que pena, né? Porque eu não sou nem pastor nem ladrão. Um dia posso até ser pastor, mas ladrão nunca vou ser. Então isso não me chateou, agora tem gente que fica, eu estou me caluniando, a mão de Deus vai pesar, Deus ainda vai contar disso. Não, Deus tem misericórdia dela, que ela está perdendo a tua bênção, Deus. Foi o que eu fiz, irmão, é o que você tem que fazer. Não, irmão, negócio de não, irmão, para com essa bobeira. Agora, coisa feia seria se eu fosse ladrão.
Aí, se a irmã está falando que não entra não, porque você enche Jesus. Eu, como crente, eu sou ladrão e estou impedindo de alguém virar crente. Jesus, me perdoe, eu tenho que me acertar. Pronto. Seria outra coisa. Mas nem precisei fazer essa oração, irmão. Por quê? Porque eu não era nem pastor. Hoje eu sou pastor, mas eu não sou ladrão. E nem você, nunca você. Tá? Eu até falei, pessoal, eu nem sei quanto é que a igreja arrecada. Porque minha função lá na igreja não é saber quanto arrecada, não é mexer com dinheiro, não. Minha função é orar pelo povo, dar conselho ao povo e pregar para o povo. Pronto, minha função é essa daqui. Claro que aqui tem os tesoureiros, tem uma pessoa que faz a contagem tudo direitinho, bonitinho, mas a minha função hoje não é essa. Tá, vamos aqui na leitura. Versículo 20. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofrereis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Pronto, justamente o que eu já tinha explicado aqui, o texto está dizendo, tá vendo? Agora, se você está sendo esbofeteado, se você está apanhando, se você está sendo chamado a atenção, se você está sendo difamado, caluniado, por motivo que você está dando lugar, sim, você está sofrendo pelo que mesmo? Pelo que você fez. Aí sim tem que gerar tristeza dentro de você, aí sim tem que gerar tristeza dentro de mim. Por quê? Jesus, já está na hora de eu me arrepender, Jesus, está na hora de eu mudar. Jesus, infelizmente, essa pessoa tem razão, eu tenho feito essa coisa, eu tenho feito uma bobeira e não é legal, né? Eu ia contar um testemunho aqui de um caso, mas deixa esse testemunho para lá que talvez não edifique nada. Mas vamos voltar aqui para a gente terminar. Então, pessoal, quando alguém te caluniar, te difamar, quando alguém falar alguma coisa contra você, se tem um ponto de verdade, irmão, você vai diante de Deus, se arrepender, a depender com a pessoa, me perdoe, realmente tal. Mas se não tem nenhum ponto de verdade, irmão, despreze. Eu estava falando com um rapaz isso uma vez, que ele falou que estava triste porque era muita calúnia, muito isso, muito aquilo. Eu falei assim, irmão, se tem ponto de verdade, você muda. Se não tem, você despreza. Não, irmão, não tem nada de verdade. Irmão, então não aceite, não deixe descer pro coração. Irmão, eu não consigo. Eu falei assim, na verdade, você está precisando amadurecer. Porque, irmão, se estão falando que não é verdade, você vai se importar com o que não é verdade? Misericórdia, a gente pensa tudo errado, né? Jesus diz assim, porque se você fazendo tudo certinho e o povo começar a te caluniar, fazer pronto, assim também fizeram com os profetas, tá bom? Pronto, acabou. Então, a ver você é homem de Deus, mulher de Deus, e não está sabendo que você passa por essas coisas que está passando. Bota a sua vida diante de Deus, tá? E não se importe com o que vão falar de você. Hoje, esse foi o ministro de hoje. Que você se inscreve no nosso canal, youtube.com/leitura diária oficial. Todos os dias tem nova mensagem. Lembre-se de domingo a sexta tem uma mensagem curta de manhã no canal. No sábado é um ministério que é uma mensagem mais prolongada. Sexta-feira tem um hashtag sexta 22 horas. E domingo a gente se esforça para transmitir o culto fora. Quando eu ou a Aline Marreta vai ministrar em algum lugar, a gente sempre leva o equipamento e transmite o culto de lá, tá? Que Deus abençoe a todos de uma maneira muito, muito especial.